Cabeçudinhos e cabeçudinhas, sejam bem-vindos à nossa quinta aula do Guia de Redação. Hoje nós vamos falar sobre a competência de número 2. Se liga aí! Bora desenrolar o texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a competência número 2 trata de compreender a proposta de redação e aplicar diversos conhecimentos para desenvolver o tema dentro da perspectiva da estrutura do texto dissertativo argumentativo. O segundo aspecto a ser avaliado no seu texto, a competência 2, é a compreensão da proposta de redação, que é composta por um tema específico que deverá ser desenvolvido na proposta do texto dissertativo argumentativo. Bom, antes da gente avançar no conteúdo dessa aula, eu acho importante que a gente conheça e entenda a diferença entre dois conceitos fundamentais quando se fala em redação, que é assunto e tema. É importante que a gente conheça as diferenças para não cometer o erro de fuga ao tema e de tangenciamento. Quando a gente fala em assunto, a gente está falando de uma abordagem maior e mais ampla, de algo macro. Quando a gente fala em tema, a gente está falando de algo micro, algo menor, um recorte que está dentro dessa modalidade maior. Como assim, prof? Não entendi. Para ficar mais claro, eu vou trazer um exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, em preconceito, a gente não está falando de um tema específico, e sim de um assunto, porque é algo maior. Quando eu falo em preconceito, eu posso estar tanto falando de preconceito linguístico, preconceito racial, preconceito religioso, entre outros tantos. Quando eu falo de um tema dentro do assunto preconceito, é um recorte específico e não mais genérico. Por exemplo, preconceito racial na internet. Percebam que eu estou dentro do mesmo assunto, mas agora eu fui mais específica sobre ele. Eu falei que eu vou falar de preconceito, mas não é qualquer tipo. É o preconceito racial e não só racial no âmbito da internet, no âmbito virtual. Então é bacana que a gente entenda o que é o assunto e que é o tema para que a gente possa desenvolver a nossa argumentação. Ou seja, você precisa produzir um texto que demonstre através da argumentação a assertividade de uma ideia ou tese. Resumindo, é de extrema importância que a gente compreenda e entenda os textos motivacionais. Todo ano, o Enem apresenta 2 ou mais textos motivacionais, onde estão contidas as informações principais e o tema para ser desenvolvida a argumentação da redação de vocês. Então é bacana que vocês selecionem, destaquem e frisem palavras, expressões e termos que estão contidos nesses textos para poder organizar e produzir a argumentação da redação de vocês. Conheça os aspectos necessários para atender a competência 2. Bom, Maia, deixa que isso eu explico para eles. Um dos aspectos fundamentais para tratar a segunda competência avaliativa da redação do Enem é a tese. É necessário que a gente apresente uma tese e desenvolva justificativas para comprovar esse ponto de vista apresentado. Mas se você está se perguntando, afinal, o que é uma tese? Eu te explico. Tese nada mais, nada menos é do que o ponto de vista, o conjunto de ideias selecionados por vocês para apresentar, para discorrer sobre o tema proposto. Fácil, né? E é importante que a gente tenha em mente que as teses são compostas por argumentos. E o que são os argumentos? Nada mais são do que fatos que você utiliza para convencer o leitor a concordar com a sua tese, com o seu ponto de vista. Para que a gente saiba que aquele argumento é consistente, é bacana a gente fazer a seguinte pergunta: para que e por que ele está sendo selecionado como argumento? Por exemplo, se a minha tese defende que todo brasileiro deve exercer o direito ao voto, eu tenho que ter uma explicação do porquê eu defendo isso, certo? Eu posso utilizar como um argumento que todo cidadão deve exercer a sua função de contribuir para a construção da pátria. E essa é a motivação que me leva a argumentar sobre aquele ponto de vista. E é com esses argumentos que eu vou convencer o meu leitor.
Outro aspecto importante é utilizar estratégias argumentativas para discutir sobre o problema proposto e também para detalhar os argumentos trabalhados na defesa da nossa tese. Aqui vão alguns exemplos dessas estratégias que a gente pode utilizar. Para convencer o leitor, nós podemos utilizar estratégias como exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, alusões históricas, comparações de acontecimentos e fatos em localidades diferentes do mundo. Tudo isso demonstra domínio e conhecimento sobre as estratégias propostas para convencer o leitor. Confira agora algumas dicas para atender plenamente às exigências da competência número 2. Leia com atenção a proposta de redação e os textos motivadores, para que você possa compreender bem aquilo que está sendo solicitado. Evite ficar preso às ideias apresentadas nos textos motivadores. Essas ideias, esses textos existem apenas para que você possa refletir sobre o tema. Não copie trechos dos textos motivadores. A cópia é avaliada de maneira negativa e faça com que a sua nota vá lá para baixo. Reflita sobre o tema proposto para definir qual será o seu foco na escrita da sua redação, ou seja, de que forma você vai abordar essa temática, que argumentos você vai utilizar, que reflexões você vai proporcionar ao seu leitor. Utilize várias áreas do conhecimento, demonstrando que você está atualizado em relação ao que acontece no mundo. É importante a gente ter em mente que o repertório sociocultural também é avaliado na segunda competência da redação do Enem. Mas vocês podem estar se perguntando, o que é o repertório sociocultural? E eu digo para vocês, nada mais é do que as experiências e conhecimento de todas as áreas que a gente adquire ao longo da vida. O repertório sociocultural, ele é construído não só pelos conhecimentos nos âmbitos escolares, como por exemplo, conhecimentos de história, de geografia, de ciências e mais, como também a partir das nossas vivências e práticas e conhecimentos subjetivos, a partir do contato com amigos, família, até mesmo das séries e livros que a gente lê e assiste. Ficar em casa, sabe? Vendo série mesmo, bem melhor. Não, eu também. Prefiro série 1000 vezes, assisto série o tempo inteiro. Binge watching, é assim que fala pra você, binge watching. Eu sou viciado mesmo, se puder, eu assisto o tempo inteiro. Então, todo o conhecimento que a gente adquire ao longo da vida, ele é avaliado na redação do Enem a partir da segunda competência. Mantenha-se dentro do limite do tema proposto, tomando cuidado para não se afastar do seu foco. Esse é um dos principais problemas identificados nas redações. Nesse caso, duas situações podem ocorrer: fuga total ao tema ou tangenciamento. Mas Maia, diz pra gente, o que é fuga total ao tema? Considera-se que uma redação tenha fuga total ao tema quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são abordados durante a construção do texto. E tangenciamento do tema, o que é? Considera-se tangenciamento ao tema uma abordagem mais ampla, apenas parcial, em relação ao tema que está sendo vinculado. Vou explicar para vocês exemplos práticos de fuga total ao tema e de tangenciamento. Pensem comigo, a proposta de redação do Enem pedia que vocês escrevessem sobre as transformações sociais causadas pela Copa do Mundo no Brasil. Aquela que aconteceu em 2014, meio desastrosa, sabe? É o gol da Alemanha! Pois é, imaginem que o candidato ao Enem escreveu sobre o Flamengo. Ou seja, ele fugiu completamente, o Flamengo nem disputa a Copa do Mundo. E nem também ele está falando sobre as questões sociais que foram envolvidas pela Copa do Mundo no Brasil. Tangenciamento ao tema seria se o candidato falasse um pouco sobre a seleção, mas não abordasse os assuntos relacionados às questões sociais que envolvem a realização da Copa do Mundo no Brasil. Deu para entender? Atenção, atenção, cabeçudinhos e cabeçudinhas. Será atribuída a nota 0 à sua redação do Enem se você não obedecer à estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, ainda que você atenda às outras exigências das outras competências, se seu texto for uma narração, uma história em quadrinhos, uma receita de bolo, uma poesia, pode esquecer que a tua redação já está zeradíssima. Para fazer uma boa receita de miojo, adicione 2 copos d'água, espere ferver, adicione o macarrão instantâneo, aguarde 3 minutinhos, escorra a água, adicione o temperinho e depois é só servir e bon appétit! Eu não ouvi o que eu ouvi, ouvi?
Presta atenção agora no modelo de texto padrão excelente escrito para a redação do Enem do ano de 2018. É contigo aí, Lara! Galera, então bora dar uma olhadinha na redação do Enem de 2018, feita pela Natália Cristina. Vamos lá! A utilização dos meios de comunicação para manipular comportamentos não é recente no Brasil. Ainda em 1937, Getúlio Vargas apropriou-se da divulgação de uma falsa ameaça comunista para legitimar a implantação de um governo ditatorial. Entretanto, os atuais mecanismos de controle de dados proporcionados pela internet revolucionaram de maneira negativa essa prática, uma vez que conferiram aos usuários uma sensação ilusória de acesso à informação, prejudicando a construção da autonomia intelectual e, por isso, demandam intervenções. Ademais, é imperioso ressaltar os principais impactos da manipulação, com destaque à influência nos hábitos de consumo e nas convicções pessoais dos usuários. É importante a gente perceber que já na introdução a Natália traz os 2 pontos que ela vai desenvolver na argumentação dela. O primeiro é a influência nos hábitos de consumo e o segundo é as convicções pessoais de cada usuário. Além disso, na competência 2, que é avaliada a compreensão do tema e os conhecimentos socioculturais que a gente vai adquirindo durante a vida, ela já demonstra que ela tem conhecimentos históricos, citando a Era Vargas. E agora, bora dar uma olhadinha no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Nesse contexto, as plataformas digitais associadas aos algoritmos de filtragem de dados proporcionaram um terreno fértil para a evolução dos anúncios publicitários. Isso ocorre porque, ao selecionar os interesses de consumo do internauta, baseado em publicações feitas por este, o sistema reorganiza as informações que chegam até ele, de modo a priorizar os anúncios complacentes ao gosto do usuário. Nesse viés, há uma pretensa sensação de liberdade de escolha, teorizada pela Escola de Frankfurt, já que todos os dados adquiridos estão sujeitos à coerção econômica. Dessa maneira, há um bombardeio de propagandas que influenciam os hábitos de consumo de quem é atingido, visto que, na maioria das vezes, ressaltam na aquisição do produto anunciado. Então reparem aqui nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento que ela falou sobre um dos tópicos que ela apresentou lá na introdução, ou seja, a influência nos hábitos de consumo. E aqui a Natália demonstrou possuir conhecimentos de sociologia relacionados à Escola de Frankfurt, na Alemanha. E agora vamos dar uma olhadinha no segundo parágrafo do desenvolvimento. Somado a isso, tendo em vista a capacidade dos algoritmos de selecionar o que vai ou não ser lido, estes podem ser usados para moldar interesses pessoais dos leitores, a fim de alcançar objetivos políticos e/ou econômicos. Nesse cenário, a divulgação de notícias falsas é utilizada como artifício para dispensar ideologias, contaminando o espaço de autonomia previsto pelo sociólogo Manuel Castells, o que caracteriza a internet como um ambiente importante para a amplitude da democracia, devido ao seu caráter informativo e deliberativo. Desse modo, o controle de dados torna-se nocivo ao desenvolvimento da consciência crítica dos usuários, bem como a possibilidade de uso da internet como instrumento de politização. E como a gente pode perceber, aqui ela trouxe o outro ponto citado lá na introdução e desenvolveu sobre ele, e também demonstrou conhecimento de áreas como sociologia e filosofia. E agora a gente vai para a conclusão dessa redação, ver como ela retoma todos os temas abordados e como ela constrói a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Evidencia-se, portanto, que a manipulação advinda do controle de dados na internet é um obstáculo para a consolidação de uma educação libertadora. Por conseguinte, cabe ao Ministério da Educação investir em educação digital nas escolas, por meio da inclusão de disciplinas facultativas, as quais orientarão os alunos sobre as informações pessoais publicadas na internet, a fim de mitigar a influência exercida pelos algoritmos e, consequentemente, fomentar o uso mais consciente das plataformas digitais. Além disso, é necessário que o Ministério da Justiça, em parceria com empresas de tecnologia, crie canais de denúncia de fake news, mediante a implementação de indicadores de confiabilidade nas notícias veiculadas, como o projeto The Trust Project, nos Estados Unidos,
com o intuito de minimizar o compartilhamento de informações falsas e o impacto destas na sociedade. Feito isso, a sociedade brasileira poderá se proteger contra a manipulação e a desinformação. Bom, a gente consegue concluir então que esse foi um texto excelente em todos os aspectos e principalmente na competência 2 que a gente vem falando. E por que ele foi tão rico? Percebam que no final ela faz mais uma retomada de tudo que ela abordou e ela também faz uma comparação. Ela fala de um projeto que acontece nos Estados Unidos e faz uma comparação de como ele poderia ser aplicado aqui no Brasil. Então, além dos conhecimentos de sociologia, de filosofia e de história que ela vem trazendo durante o texto, ela também mostra estar antenada nas notícias do mundo. Gostaram do exemplo da Lara? Espero que esse texto tenha clareado um pouco todas as questões relacionadas ao tema, né? E aos aspectos que envolvem a fuga total do tema e o tangenciamento ao tema também. Bom, na próxima aula a gente vai seguir abordando as competências 3 e 4. Fica ligado aqui no aulalivre.net, ativa o sininho e te inscreve no canal. Até a próxima!